Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas do curso Escola para Homens. Estamos na aula de número 5, o homem e a hospitalidade. Nós vamos iniciar a nossa aula, mais uma vez, rogando a misericórdia e a bênção do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Deus eterno e bendito, nós rogamos tua bênção para mais esta aula, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender tua palavra, ajude-nos a colocá-la em prática, a vivermos como homens maduros que refletem em sua vida o homem perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor que abençoe aqueles que estão participando da aula ao vivo e também aqueles que assistirão depois, quando ela for publicada. Pedimos, Senhor, tua graça, tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre esse projeto, e fazemos isso em nome de Cristo. Amém. Então vamos para a nossa introdução. Então, em nosso curso nós temos aprendido sobre as marcas de um homem espiritualmente maduro, né? Temos feito isso com base nas qualificações para os ofícios de presbíteros e diáconos. E até agora estivemos observando 1 Timóteo 3, versículo 2, as seguintes qualificações. Lemos: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto. E aí nós também ouvimos uma palavra que está vinculada aos diáconos, que é a palavra respeitável. Então foi a última aula, né? Temperante, sóbrio, modesto e respeitável. E a próxima palavra agora, então, a próxima qualificação é que o bispo deve ser hospitaleiro, tá? Então essas são as qualificações que já aprendemos: irrepreensível, aula 1, esposo de uma só mulher. Na primeira aula ouvimos uma introdução geral ao assunto, na aula 2, irrepreensível, aula 3, esposo de uma só mulher, aula 4, temperante, sóbrio, modesto e respeitável, e agora aula 5, o bispo deve ser hospitaleiro. Essa qualificação, ela indica, então, como todas as demais, está falando, essas qualificações apontam para um homem espiritualmente maduro. Isso quer dizer, então, que um homem espiritualmente maduro deve ser hospitaleiro. E isso pode parecer estranho para algumas pessoas, e uma das razões, entre muitas, é que nós não costumamos ligar a hospitalidade ao caráter de um homem. Então fica assim, como se fosse ele gosta de cozinhar, ele gosta de pescar, ele gosta de ser hospitaleiro. Parece uma coisa opcional, que um tem, outro não tem, e não uma coisa que todo homem cristão deveria praticar, né? Essa é uma tendência também vincular a hospitalidade como uma característica feminina. Então, a hospitalidade é uma coisa para as mulheres. Afinal de contas, são elas que cuidam da casa, elas que geralmente preparam a comida. Então, a nossa cultura é mais fácil vincular a hospitalidade com as mulheres. E isso faz com que muitos homens se afastem desse assunto. Bom, se hospitalidade é para as mulheres, então eu sou homem, não quero nada mexer com isso, né? Eles não querem aprender e não querem praticar a hospitalidade. Mas o Espírito Santo considerou importante ensinar-nos que a hospitalidade é uma das marcas da masculinidade bíblica. Então, um homem espiritualmente maduro deve ser hospitaleiro. E aqui vale destacar: se um homem não é hospitaleiro, ele não deveria servir como oficial na Igreja de Cristo, porque o texto é bem claro. É necessário, portanto, e dentre outras coisas, que ele seja hospitaleiro. Portanto, nos cabe aqui, então, descobrir, né, essa característica da masculinidade bíblica, ou essa característica de um homem espiritualmente maduro. Para descobrir, devemos descobrir o significado do que significa ser hospitaleiro e quais as aplicações quanto a esta questão. Então, nós vamos dirigir a nossa atenção primariamente para
o significado, que significa ser hospitaleiro. Então, a princípio, essa qualificação ela aparece em 2 textos, no que se refere aos presbíteros. O primeiro em 1 Timóteo 3,2, o segundo texto em Tito 1,8. Então, 1 Timóteo 3,2. Vamos ler do 1, né? Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, episcopado aqui, lembrando, refere-se ao bispo, né? É uma das palavras para descrever o trabalho do presbítero. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Então, aqui está a palavra que nós vamos tratar hoje. Está aqui nessa passagem de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. A outra passagem na qual ela se encontra é o texto de Tito, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler o 7 e o 8, né? Porque é indispensável, então veja, de novo a ideia aqui de indispensável, que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro. Então aqui está a nossa palavra. Nessa passagem de Tito 8, nós temos uma questão que devemos prestar atenção, porque temos aqui um contraste, né? O versículo 8 diz, antes hospitaleiro. Então, há uma série de colocações negativas, né? O que o bispo não deve ser, no versículo 7. Ele não deve ser arrogante, não deve ser irascível, não deve ser dado ao vinho, não deve ser violento, nem cobiçoso de torpe ganância. E no versículo 8 tem uma série de características positivas, né, o que ele deve ser. E a última do versículo 7 é justamente a que faz aí a balança com a primeira do versículo 8. Nem cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, ele não deve ter o interesse de ter, de retirar, né, de abusar das pessoas no sentido de tirar o que elas têm, né, se aproveitar do seu ofício para obter lucro indevido, mas antes, ao contrário, ele deve ser hospitaleiro, ele deve oferecer algo àqueles a quem ele está servindo como presbítero. Então, isso fica destacado aqui, esse contraste entre não ser alguém cobiçoso de torpe ganância, fica com um contraste aqui com que ele deve ser hospitaleiro. Tá? Então fica essa ideia aí. Vamos voltar para o nosso slide. Então veja, essa palavra usada nos 2 textos, traduzida como hospitaleiro, é a palavra filóxenos. É um adjetivo do texto grego que literalmente significa aquele que ama os estranhos ou aquele que ama os estrangeiros. Tá? E vem de 2 termos que nós podemos encontrar, inclusive no português. Filo, amor, amizade, etc. Encontramos, por exemplo, em filosofia, né, que é amor à sabedoria. E xeno, que significa estranho ou estrangeiro, encontramos, por exemplo, na palavra xenofobia, né, que é aquela aversão a pessoas estrangeiras. Então, esse termo grego, filóxenos, ele pode ser traduzido ao pé da letra, aquele que ama o estrangeiro, mas geralmente usa-se a tradução de hospitaleiro ou generoso para as visitas, seria também uma possibilidade que os dicionários oferecem, né? Então, originalmente, devemos observar que o termo se refere ao cuidado e à hospedagem, não de pessoas conhecidas, mas, na verdade, de estranhos, de estrangeiros, de pessoas desconhecidas. Agora, para entender, então, o peso dessa palavra aqui, nessas qualificações,
nós devemos entender a hospitalidade sob uma perspectiva bíblica. Então, nós vamos olhar para algumas passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para entender um pouco mais sobre a hospitalidade. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para a hospitalidade no Antigo Testamento. Então, nós veremos ali no Antigo Testamento algumas passagens bíblicas, né? E dentre essas passagens nós vamos perceber que nos tempos bíblicos a hospitalidade era então uma marca do caráter de um homem de Deus. Então, é apresentado como um elemento da piedade já desde o Antigo Testamento. Então, é bom saber que nos tempos bíblicos considerava-se que era um dever acolher, alimentar, alojar e proteger ao viajante que se detivesse diante de sua tenda ou casa. Então pense o seguinte, se alguém parasse de frente à sua tenda para descansar, o dono da tenda tinha como um dever convidar aquela pessoa, dar-lhe, acolher-lhe, dar alimento, alojar para que ela pudesse dormir e proteger aquela pessoa de eventuais perigos, ou outras pessoas, ou animais, ou qualquer situação. Então, isso fica implícito dentro da hospitalidade do Antigo Testamento. Não é só oferecer um local para dormir, mas tem a ver com uma acolhida, com alimentação, com local para dormir, com proteção. Então, é como se, a partir daquele momento, quem hospeda se torna amigo daquele que ele acolhe. Tá? E uma evidência de que isso era algo muito comum e vinculado à vida de retidão, à vida justa, pode ser percebido nessas três passagens. Nós podemos aprender alguma coisa sobre a hospitalidade. Então, Jó 31, 32, Gênesis 18, do 1 ao 8, e Gênesis 24, do 28 ao 33, que nós vamos agora dar uma olhada, então, nessas passagens que eu acabei de mencionar. Vamos aqui, primeiro em Jó 31, 32. Então, Jó, que está apresentando dentro dentro do seu diálogo com Deus, né, por causa do seu sofrimento, está aqui basicamente descrevendo que havia muitas evidências em sua vida que ele era um homem justo, vivia retamente. Entre essas coisas que Jó menciona como evidências de uma vida reta, está essa, versículo 32. O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Então, Jó está dizendo, bom, se alguém estava de frente à minha casa, à minha tenda, e eu via que essa pessoa precisava de hospitalidade, eu oferecia a ela essa hospitalidade. Então, ele menciona isso de uma forma positiva, como algo que é comum aos retos praticar. Tá? A outra passagem que nós vamos olhar agora é Gênesis 18, de 1 a 8. Então, tem a ver com Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, veja aqui, marcar, aqui ó, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze-o como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Então, pediu a Sara que preparasse o pão.
Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado que se apressou em prepará-lo. Então, mandou preparar um novilho, carne. Tomou também coalhada e leite. Então, coalhada e leite. E o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então, note que Abraão oferece a essas pessoas desconhecidas, que estão ali passando no caminho onde estava a sua tenda, e ele oferece tudo que lhe era possível oferecer ali nas condições em que se encontrava, e para servir melhor essas pessoas, esses 3 homens que ele não sabiam que eram anjos, né? Então, essa hospitalidade fica muito evidente aqui em Abraão, em Gênesis 18. Uma outra passagem que nós também devemos olhar é Gênesis 24, do 28 ao 33. Vocês devem lembrar, no final de sua vida, Abraão designou seu servo para ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque, lá dentro da terra de seus parentes, né? Então, o texto descreve a parte final dessa viagem. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora. Então aqui já começa a ideia de acolhimento. Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então aqui está, preparei a casa e o lugar para os camelos. Então, hospedagem tanto para o servo quanto para os seus animais. Então, fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Então, os animais foram alimentados. Deu-se-lhe água para lavar os pés. E também aos homens que estavam com ele. Então, o servo não estava sozinho, tinha outros servos com ele. Diante dele puseram comida. Então, tudo foi seguindo uma certa praxe, né? De acolher, de ajudar a descarregar os animais, de dar comida aos animais, de lavar os pés aos viajantes, aos estrangeiros que chegavam, dar comida a eles. E até então, nenhuma pergunta foi feita. O homem aqui para o processo, para ele mesmo dizer logo qual é a sua intenção. Então, ninguém perguntou a ele: o que você vai fazer aqui? Não. A praxe da hospitalidade segue sem perguntas. Então, ele é que interrompe para dizer: não comerei enquanto não expuser o propósito a que vem. Labão respondeu-lhe: dize. Então, agora ele vai dizer com que propósito ele tinha vindo. Então, podemos observar algumas regras de cortesia. Dentre elas, não fazer perguntas. Perdão, eu tenho que voltar aqui para o slide. Podemos então observar algumas regras de cortesia. Primeira delas, não fazer perguntas impróprias, inclusive sobre o motivo da viagem. O que você está fazendo aqui? O que você quer? Não se faz essas perguntas. Segunda, lavar os pés do hóspede. Então, isso fica evidente em várias passagens bíblicas, inclusive nessa que acabamos de ler. Oferecer alimentos ao convidado e seus animais. Também percebemos isso nessa passagem. E oferecer proteção. Oferecer proteção aparece em 2 outras passagens, que nós não vamos ler, mas eu imagino que vocês conheçam. Uma é no caso de Ló. Então, Ló hospedou os anjos, e vocês sabem que os homens de Sodoma estavam querendo relacionar-se com os anjos. E Ló não permitiu, ele foi à porta, ele rechaçou esses homens porque eles estavam sob seus cuidados, eles estavam hospedados em sua casa. Tá? O outro exemplo
é o exemplo do homem efraimita, ele passando pelas terras da tribo de Benjamim, né? Passou lá por uma cidade, ele ficou na praça esperando que alguém o convidasse para ficar hospedado, e então um homem já velho o convidou. Então o homem efraimita, com a sua concubina, ficaram na casa desse homem já velho. E os homens daquela cidade, homens de Belial, diz a passagem de Juízes 19, eles também, assim como os homens de Sodoma, queriam ter relação com o homem que estava na casa. E o velho, então, ofereceu a concubina do homem e ofereceu a sua própria filha, mas em proteção do homem que estava lá. Ele queria proteger esse homem. De tanta insistência, né, foi dada a concubina, foi colocada para fora e os homens abusaram dela. E aí depois lemos que esse homem cortou essa concubina em 12 pedaços, enviou às tribos de Israel e houve uma guerra das outras 11 tribos contra a tribo de Benjamim, que quase dizimou a tribo de Benjamim. Então, isso aí é um exemplo do que significava estar sob a proteção de um hospedeiro. Então, se alguém hospedava, iria colocar até sua própria vida em risco para proteger aquele que estava sob seus cuidados. A lei também tinha instruções sobre o cuidado com os estrangeiros. Uma passagem bíblica que nós devemos ler a esse respeito é o texto de Levítico 19, 33, 34, que diz: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. É digno de nota que no versículo 18 lemos: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa famosa passagem que resume a segunda tábua da lei. E aqui, no caso, quando diz a respeito do cuidado com o estrangeiro, aponta esse cuidado como uma forma de demonstrar amor ao próximo. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus, como aquele que salvou o seu povo, requer que seu povo ame o próximo como a si mesmo. Então, dentre essas coisas, como amar o próximo, está justamente o cuidado com o estrangeiro. Isso fica bem claro aqui nessa passagem, e há esse vínculo já com o amor. Agora, nós vamos voltar lá para o nosso slide e vou dirigir a nossa atenção ao Novo Testamento. Então, primeiro, para entender algumas passagens do Novo Testamento, nós precisamos entender o contexto histórico e cultural. Nós temos que entender, em primeiro lugar, o pano de fundo. O pano de fundo é o ensino e os exemplos do Antigo Testamento que apresentam o homem de Deus como alguém hospitaleiro. Então, a igreja no Novo Testamento tem esse pano de fundo da hospitalidade ordenada, ensinada, praticada, exemplificada por todo o Antigo Testamento. Segunda coisa a observar: nos tempos do Novo Testamento, a perseguição contra a igreja gerou diversas dificuldades, como desemprego, pobreza, exílio, peregrinação. Então, havia muitos crentes dispersos. A passagem de Atos 8, versículo 1, diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, isso deixa claro, houve uma dispersão a partir de Jerusalém para diversas partes, e isso certamente causou muitas dificuldades para aqueles que foram dispersos. É bem provável que Tiago esteja lidando com isso, lá em Tiago capítulo 1, versículo 1, quando ele fala sobre a dispersão, e também tem a passagem de Pedro, que fala os forasteiros da dispersão, que indica, então, os crentes espalhados em diversas
províncias romanas, tá? Então a perseguição trouxe esse elemento aí, essa necessidade de ajuda. Um outro ponto a destacar é que as estradas eram perigosas, então certamente alguém evitaria viajar à noite ou à tardinha, né? E as hospedarias muitas vezes eram um local de imoralidade. Então, isso também dificultava muito para que um cristão estivesse se hospedando nessas hospedarias, né? Ainda destacar que havia irmãos enviados por uma igreja para servir em outros lugares. Um exemplo disso está em Atos 13, quando o Espírito Santo diz: apartai-me Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, eles foram enviados pela igreja em Antioquia para pregar o evangelho em outras cidades. E aí, quando eles voltaram também confirmando esses irmãos, e obviamente esse processo, né, de confirmação, principalmente, dependia muito da hospitalidade. Além disso, deve-se destacar que as igrejas locais, elas se reuniam nas casas dos membros. Tem algumas passagens sobre isso. A primeira delas em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Então, fica evidente que havia uma igreja na casa de Áquila e Priscila. Notem que aqui a ordem foi primeiro colocado Áquila e depois a Priscila, um pouco diferente do que em outras passagens que às vezes fala Priscila e Áquila. Bom, o outro texto é Colossenses 4:15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Aqui, no português, está ela, né? Ela hospeda. Porém, vale destacar que o que temos aqui é um substantivo masculino. Então, provavelmente, ninfa aqui não é o nome de uma mulher, mas é o nome de um homem, ok? Então, saudai os irmãos, mas de qualquer jeito, seja um homem ou uma mulher, a verdade é que essa pessoa hospedava em sua casa a igreja. Então, a igreja se reunia na casa dessa pessoa, provavelmente um homem. Tá? Ainda poderia citar Romanos 16, versículo 3-5, que também se refere a Áquila e Priscila. Então, isso é o contexto histórico, devemos observar isso. Que eles tinham um exemplo, e o ensino do Antigo Testamento, a questão da perseguição, perigo nas estradas, a imoralidade das estrebarias, a questão do trabalho missionário e o fato que as igrejas se reuniam nas casas. Agora vamos para algumas passagens que tratam sobre a hospitalidade no Novo Testamento. É importante observar que a hospitalidade não é algo requerido apenas dos presbíteros. Esse mesmo termo usado lá em 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:8, filóxonos, ele aparece em outra passagem. Passagem é 1 Pedro 4:9, que nós vamos observar. Então, nós vamos observar essas passagens aí. 1 Pedro 4, do 7 ao 11, Romanos 12, de 1 a 16, Hebreus 13, versículos 1 e 2, e 1 Timóteo 5, versículos 9 e 10. Tá? Vamos olhar, então, para essas passagens. Eu vou aqui voltar para o Logos, para que vocês, então, possam ver essas passagens. Então, vamos lá. Versículo 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus.
Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, vamos observar aqui algumas questões nesse nosso texto. Vamos olhar alguns pontos. Então, primeiro, já sabemos, Pedro não está se dirigindo somente aos presbíteros. Aqui é uma passagem que diz respeito à igreja como um todo. Notem que ele fala, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, está se referindo à volta de Cristo. Então, se nós perguntássemos assim, como nós devemos viver até a volta de Cristo? Ou tendo como a realidade que Cristo voltará em breve, como nós devemos viver? E a resposta seria, devemos viver de maneira criteriosa, sóbria, mas tem uma coisa que se destaca dentro dessa maneira de viver, que tem uma ênfase aqui no nosso texto, né? O que está acima de tudo? Tende amor intenso uns para com os outros. Então, essa expressão, tende amor intenso uns para com os outros, ela é ampliada e explicada nos versículos seguintes. Como é que eu tenho um amor intenso para com os outros? E a resposta aparece no versículo 9. Sede mutuamente, então aparece aqui a palavra, hospitaleiros, a mesma de 1 Timóteo 3,2 e Tito 1,8. Sede mutuamente hospitaleiros. Depois vai dizer, uma outra forma de demonstrar amor, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. E note que, se nós perguntamos, né, como nós devemos ser hospitaleiros, aí diz que deve ser mutuamente e deve ser sem murmuração. E como nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos, então, diz que nós devemos fazer da melhor maneira possível, né? Fale de acordo com os oráculos de Deus, faça-o na força de Deus. Então, devemos fazer do modo como Deus ordenou, na força do Senhor. Agora, notem, se eu pergunto assim, para quê? Qual o objetivo? E a resposta é, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Então, note que o servir com o dom está separado de hospitalidade. Então, hospitalidade, vamos dizer assim, é o dom comum a todos. Agora, alguns têm capacidade de falar, outros vão servir de outra forma, mas a hospitalidade é a todos. Então, como servir? Sem murmuração. Para que servir? Para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Então, a hospitalidade deve ser exercida sem murmuração e para a glória de Deus. Todos os cristãos, todos os servos de Cristo devem ser hospitaleiros e devem ser hospitaleiros sem murmurar para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo salva e um dos frutos da evidência dessa salvação é justamente isso, a hospitalidade. Então, quando alguém exerce a hospitalidade, está fazendo o que Deus ordena e fazendo aquilo para o qual foi salvo, então Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo. Outra passagem que nós devemos observar é Romanos capítulo 12, de 1 a 16. Eu vou lendo aqui, mas já vou explicando algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, Romanos 12, de 1 a 16, é o seguinte: a Epístola aos Romanos pode ser dividida em 3 partes. O Catecismo de Heidelberg copiou essa estrutura de Romanos. Quais são essas 3 partes? Nossa miséria, então isso começa lá no capítulo 1, se não me engano, a partir do versículo 19 até o capítulo 3, versículo 20, mostra que todos nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, carentes da misericórdia do Senhor, gentios e judeus. Então, nossa miséria. A partir do capítulo 3, versículo 21, vai tratar mais sobre a salvação, justificação pela fé,
santificação, eleição, predestinação. Isso tudo vai aparecer, então, nessa parte do capítulo 3, 21, até o final do capítulo 11, que termina com uma expressão de louvor a Deus, uma doxologia. E aí, então, a partir do capítulo 12, o apóstolo procura mostrar como nós devemos responder a essa salvação. Então, nossa miséria, nossa salvação, e aí como deve ser a nossa gratidão por tão grande salvação que Deus providenciou a pessoas tão miseráveis como nós. Então, miséria, salvação, gratidão. Capítulo 12 está tratando sobre a gratidão que nós devemos, na qual devemos viver, uma vez que nós fomos salvos por Cristo Jesus inteiramente pela graça. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, há um chamado aqui de apresentar um sacrifício. Não um sacrifício para a salvação, mas um sacrifício de gratidão a Deus. Não um sacrifício que morre, mas um sacrifício que permanece vivo. Não precisa derramar sangue, porque Cristo já derramou. Mas é um sacrifício vivo. Então, a pessoa está no altar do sacrifício e ali fica ofertando toda a sua vida, todo o seu ser, para que Deus seja glorificado. Isso é o culto lógico, isso é o culto racional. Unido a isso está a ideia de não se conformar com o mundo. Então, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do versículo 3, o apóstolo procura mostrar como é que nós oferecemos esse sacrifício vivo a Deus. E esse sacrifício vivo, o seu vínculo aqui, esse sacrifício de gratidão, tem a ver com a forma como nós vivemos, servimos e amamos o nosso próximo. Então, versículo 3, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, como eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo a Deus? A resposta do nosso texto é usando os dons que eu recebi, conforme a graça de Cristo que me foi dada, usando isso da melhor maneira possível, com melhor dedicação e zelo, para servir o corpo de Cristo, a sua igreja. Então, essa resposta de gratidão deve acontecer dentro do contexto da igreja local, ali onde estão os meus irmãos, ali onde eu estou servindo como membro do corpo de Cristo, eu devo usar meus dons para o benefício da igreja de Cristo, para o benefício dos meus irmãos. E devo fazer isso de maneira zelosa. Então, por exemplo, quem exerce misericórdia, com alegria, quem exorta, com dedicação e assim por diante. O contexto em que isso deve ser desenvolvido é o amor. E por isso, no versículo 9, o apóstolo diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então veja, amor cordial, gentileza, dentro do amor fraternal. Então isso é ordenado ainda como sendo algo vinculado a oferecer a minha vida como um sacrifício vivo e agradável, um sacrifício vivo a Deus, tá? E aí, versículo 11, no zelo não sejais remissos,
sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então, servindo os irmãos, eu estou servindo ao Senhor. E nisso tudo, eu não devo ser remisso, mas devo ser zeloso, fervoroso. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Agora, versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Então, aqui está o que nós queremos destacar. Praticai a hospitalidade. E aí segue, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, se eu pergunto a vocês qual o resumo, melhor dizendo, qual o resumo da vida de gratidão, essa vida de gratidão pode ser resumida em amai uns aos outros, amai cordialmente, com amor fraternal. Agora, se eu pergunto como eu devo amar meu irmão, como eu vou demonstrar amor, e aí a resposta, entre outras, por exemplo, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, mas dentre elas, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Há aqui, então, de novo, esse vínculo entre amar o próximo e praticar a hospitalidade. Tá? Vamos para a outra passagem. Hebreus, capítulo 13, versículos 1 e 2. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. E, de novo, temos a questão da hospitalidade aqui em nosso texto. Há algo que se assemelha aos textos anteriores dessa passagem? Sim. O que exatamente? Seja constante o amor fraternal. Então, de novo, a hospitalidade aparece no contexto do amor. Então, se perguntamos como nós vamos ser constantes no amor fraternal, não negligenciando a hospitalidade. Então, é uma ênfase em basicamente quase todas as passagens da hospitalidade a esse vínculo entre o amor fraternal e a hospitalidade. Então, isso é algo que nós não devemos desprezar. A passagem menciona praticando-a sem o saber acolher um anjo. Então, alguns praticando sem saber acolher um anjo. Isso remete a Abraão e a Ló. Tá? E a lição disso, talvez uma das lições que nós podemos tirar disso é, tanto no caso de Abraão quanto no caso de Ló, Deus queria abençoar seus servos, ele enviou anjos até eles, e porque eles acolheram esses anjos, sem saber que eram anjos, eles realmente puderam desfrutar dessa bênção de Deus através desses anjos. Então, talvez uma lição que nós possamos extrair daqui é que muitas vezes Deus quer nos abençoar através das pessoas que nós hospedamos. Então, hospedar alguém é, de certa forma, também abrir as portas para que Deus use aquela pessoa para nos aconselhar, para nos ensinar, para providenciar alguma coisa que nós necessitamos. Há várias possibilidades. Então, Deus pode nos abençoar através da pessoa a quem nós esperamos abençoar através da hospitalidade. Uma outra passagem que nós ainda devemos olhar é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 9 e 10. Essa passagem é sobre as viúvas que deveriam ser inscritas para receber ajuda da igreja, porque elas não tinham, então, recursos, não tinham como sobreviver. Então, o apóstolo dá diversas diretrizes, entre elas, se ela tinha filhos ou parentes, que esses, então, cuidassem dessa viúva. Os primeiros responsáveis por alguém são seus próprios filhos, netos e parentes, né? Mas se ela não tinha
esses filhos que pudessem cuidar dela, então ela receberia, ou se os filhos não têm condições, ela receberia ajuda da igreja. Então, versículo 9 e 10. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Então, observe isso aqui, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrida os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. De novo, prática zelosa de toda boa obra. Agora, a boa obra descrita aqui dessa viúva, da qual ela tem testemunho, na qual ela viveu, além de criar filhos, as outras todas têm vínculo com a hospitalidade. Então, tenha exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos e socorrido a atribulados. Essas três questões têm vínculo com a hospitalidade, né? Então, hospitalidade, exercida a hospitalidade, a gente poderia dizer formas como ela exerceu. Ela lavou os pés aos santos, então recebeu pessoas em sua casa, e ela socorreu a atribulados. Então, isso aqui, a hospitalidade é colocada em relação à viúva como uma evidência de que essa viúva é uma mulher que tem um testemunho de ser alguém que pratica boas obras, é um testemunho da sua piedade, tá? De que realmente é uma serva de Cristo que estava servindo a igreja de Cristo. Então agora a igreja deve cuidar dela. Então essas são as passagens para as quais nós devemos olhar. Então, o que fica claro em todas essas passagens, vamos voltar lá para nosso slide, o que fica claro em todas essas passagens é que a hospitalidade ela é requerida de todos os que estão em Cristo. A igreja como um todo, as mulheres inclusive, e depois também lemos em 1 Timóteo 3,2 e Tito 1,8, requerido dos presbíteros. Então, todos os membros da igreja devem praticar a hospitalidade. Porém, uma coisa fica clara, se um homem não é hospitaleiro, então tem aí uma deficiência no seu caráter, está tendo falhas, né, aí na sua maturidade, então se ele não é hospitaleiro, esse homem não pode servir como um presbítero na igreja de Cristo. Então, todos devem ser, mas a realidade é que nem todos são. Nós temos o processo de santificação, estamos lutando contra o pecado, algumas pessoas que não estão obedecendo ainda em certas áreas, né? Então, se um homem não evidencia essa maturidade de ser um homem hospitaleiro, o que o texto diz é que ele não deve ser um oficial na igreja de Cristo. E é importante observar que quando chega numa questão dessa, talvez muitas pessoas na hora de escolher um presbítero, e o ministro da palavra, que é um presbítero também, não vão levar isso em consideração, vão colocar isso como um grão de areia na balança. Não, ele não é hospitaleiro, não tem nenhum problema, o que é isso? Nada, hospitalidade é nada, tal. Diminui o significado, a abrangência dessa qualificação, e aí colocam pessoas no presbiterato, seja como docente ou regente, homens que não são hospitaleiros, e isso tem um efeito sobre a vida da igreja. Falando sobre isso, o Jeremiah Heine, no livro Presbíteros Pastoreando o Povo de Deus como Jesus, nos diz o seguinte: a hospitalidade não só revela um coração generoso e uma atitude de servo, mas também mostra que o aspirante a bispo deseja estar com as pessoas e procura formas de recebê-las em sua vida. Então, se a gente colocar aqui como uma negativa, veja o efeito, né? A falta de hospitalidade revela que o coração não é generoso e que o homem não tem uma atitude de servo. Mostra que esse homem que aspira a ser um presbítero, um bispo na igreja, ele não deseja estar com as pessoas e não procura formas de recebê-las em sua vida. Portanto, ele não quer estar com as pessoas e nem quer servir as pessoas. Então, esse homem pode ter um conhecimento teológico muito bom,
Pode ser alguém com muitas coisas positivas, mas efetivamente, se ele não quer estar com as pessoas e servir as pessoas, as ovelhas de Cristo, ele não pode ser um pastor na Igreja de Cristo. Uma outra citação vem de uma obra em espanhol de Alexander Strauss, Liderazgo Bíblico de Ancianos, um urgente llamado a restaurar o liderazgo bíblico em las iglesias. Então temos essa obra, e ele nos diz o seguinte, aqui é uma tradução que eu mesmo fiz, tá? Porque a falta de hospitalidade de um presbítero é um exemplo pobre do amor e cuidado entre os cristãos. O presbítero, o pastor, deve se entregar de forma amável e abnegada ao cuidado do rebanho. Isso não se pode fazer à distância, com um sorriso e um aperto de mãos no domingo pela manhã ou em uma visita superficial. Entregar a si mesmo em prol do cuidado do povo de Deus implica compartilhar sua própria vida e seu lar com os demais. Um lar aberto é sinal de um coração aberto e de um espírito de serviço amável e abnegado. A falta de hospitalidade é sinal seguro de um cristianismo egoísta, sem vida e sem amor. Isso certamente é uma pancada muito forte, né, na vida de alguns homens. Eles até talvez vão dizer, não vão gostar, né, de ouvir isso. Mas é uma realidade. Se alguém não quer ser hospitaleiro e se ele for fazer um autoexame, provavelmente ele vai descobrir que ele não tem uma disposição de servir, que ele quer viver de maneira egoísta, que ele não quer realmente demonstrar amor, como a Bíblia ordena em diversas passagens. Tá? Então, um ponto importante aqui, voltando à questão dos presbíteros, né? Presbíteros são pastores, e pastores devem ter cheiro de ovelha. Por isso é imprescindível que o presbítero seja hospitaleiro. Mas, como nós temos visto, a hospitalidade não é um imperativo apenas para os presbíteros, mas para todo cristão. E por isso nós podemos resumir aquilo que nós ouvimos até agora, listando algumas razões para praticar a hospitalidade. Então, listei aqui 12 razões e eu vou falar brevemente sobre cada uma delas. Primeira, a hospitalidade é ordenada por Deus. Isso nós vimos em todas as passagens do Antigo e do Novo Testamento que estudamos até agora. Segundo, a hospitalidade é um fruto de gratidão pela salvação. Isso se percebe pela ordem em Romanos, né? Miséria, salvação, e aí quando fala de hospitalidade, fala dentro do contexto da gratidão que devemos a Deus pela salvação. Terceiro, a hospitalidade é amor tangível. Então, a maioria das passagens que nós lemos sobre hospitalidade, desde o Antigo até o Novo, elas fazem uma ligação entre hospitalidade e amor. E aqui devemos lembrar a passagem de Romanos, capítulo 12, versículo 20, que nós devemos amar até os nossos inimigos. E aí diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Observe, como é que eu posso amar o meu inimigo? Se ele tem fome, eu dou de comer. Se tem sede, eu dou de beber. Servindo, exercendo, oferecendo a ele algo que ele necessita. Tá? Então, a hospitalidade é amor tangível. E não é aquela coisa de ficar, vire para o seu irmão do seu lado e diga eu te amo, mas não quer ser hospitaleiro. Não, hospitalidade é o amor colocado em prática de forma clara, basicamente de uma forma que nós podemos tocar, podemos sentir. Tá? 4. A hospitalidade ela desenvolve uma atitude de desprendimento com respeito ao que possuímos. Porque você abre as portas da sua casa, você oferece o que você tem, a pessoa usa, né, alguma das suas coisas e desfruta do seu alimento, da sua moradia. Então, isso também serve para nos desprendermos e mostrar qual é o nosso tesouro. Se é um tesouro terreno ou celestial.
A 1 Timóteo 3,3, falando das qualificações, diz que o homem de Deus não deve ser avarento. Então, isso também se encaixa aqui. 5. A hospitalidade serve como treinamento aos filhos sobre ceder, compartilhar e servir. Então, como é que nós podemos ensinar aos nossos filhos essas coisas? Exercendo a hospitalidade. Toda família pode aprender sobre servir os seus irmãos quando uma família exerce, pratica a hospitalidade. 6. A hospitalidade nos oferece uma oportunidade de exercer bondade genuína e generosidade sem expectativas de recompensa. Então, quando você hospeda, você exerce a hospitalidade, você tem uma oportunidade de exercer bondade, demonstrar amor, sem esperar alguma coisa em troca. Por exemplo, a ideia, principalmente do Antigo Testamento, né, de que, também do Novo, que alguém está sendo hospitaleiro para com um estrangeiro, então o estrangeiro, quando é que ele vai te recompensar? Provavelmente nunca. Você não está esperando uma recompensa. Você simplesmente exerce uma oportunidade para exercer bondade e generosidade. Vamos agora para o número 7 ao 12. A hospitalidade desenvolve contentamento. Lá em 1 Pedro 4,9 lemos que a hospitalidade deveria ser exercida sem murmuração. Então você deve aprender a contentar-se com o que Deus tem dado a você e usar isso para servir seus irmãos. 8. A hospitalidade nos torna participantes da obra de Deus. Aqui eu quero que você depois leia a terceira epístola de João, versículos 5 a 8. Eu vou ler agora e depois você pode meditar um pouco sobre isso. O apóstolo João falando a um homem chamado Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazem mesmo quando são estrangeiros. Então, aqui está se referindo ao fato de que Gaio recebia irmãos vindos de longe em sua própria casa. Ele hospedava esses irmãos. 6. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Então, veja, de novo esse vínculo. O fato dele ter recebido estrangeiros e cuidado deles, hospedado esses irmãos, fez com que esses irmãos, diante da igreja, dessem testemunho do amor. A hospitalidade aqui é traduzida como amor. E aí depois diz, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, ele cuidou e deu os recursos para que eles continuassem viajando de um modo digno. Eram pessoas que estavam no trabalho servindo a igreja, né? Missionários ou homens que estavam ensinando em diferentes igrejas. E aí diz, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, quando o João está dizendo, quando acolhemos esses irmãos que estão trabalhando para o Senhor, para a proclamação do Evangelho, nós nos tornamos cooperadores da verdade. Então, é por isso que eu estou dizendo aqui que a hospitalidade nos torna participantes da obra de Deus. 9. A hospitalidade favorece o evangelismo. Por quê? Para compartilhar o evangelho, você precisa se aproximar das pessoas. Cumprimentar, conversar, passar um tempo, servir. Então, por exemplo, uma pessoa que vai para o trabalho e nunca fala com ninguém, ele não tem a mínima condição de falar do evangelho com ninguém. Se ele um dia for, vai ficar parecendo aquela coisa, tipo de rua, que alguém está entregando folheto. Não tem nenhum vínculo, toma aqui e vai embora. Isso não é evangelismo. Então, é claro que Deus pode usar a entrega de um folheto, né? Mas o evangelismo é compartilhar, é conversar, é falar algo realmente sobre a boa notícia que tem relação com a obra de Cristo. Então, para isso você precisa se aproximar das pessoas, se aproximar delas e permitir que elas se aproximem de você. Então, a hospitalidade favorece o evangelismo. 10. A hospitalidade favorece o discipulado. Então, discipular envolve aproximação, envolve a ideia de tornar-se um modelo. Então,
Por exemplo, uma pessoa que exerce a hospitalidade na igreja várias e várias vezes, com pessoas que estão chegando, essas pessoas que estão chegando aprendem que a hospitalidade é uma bênção e elas também podem praticar isso. Número 11. A hospitalidade favorece a comunhão dos santos. Podemos lembrar aqui Atos 2, 42 a 47, e tem várias expressões que apontam para a igreja reunida, perdão. Então, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, há uma ideia de casa em casa, não só a ideia da doutrina, da oração, mas de repartir o que tinham, mas de comer juntos com alegria e singeleza de coração. A hospitalidade oferece, então, essa possibilidade, ela favorece a comunhão dos santos. Compartilhamos as coisas que nós consideramos mais importantes. O nosso lar, nossos recursos financeiros, a nossa privacidade, até a nossa própria vida, né? 12. A hospitalidade permite que a família que a pratica deixe seu legado na vida dos membros da igreja. Então, 1 Timóteo 5,10, falando lá sobre as viúvas, vimos o testemunho da igreja a respeito da hospitalidade. No caso de Gaio, também. Então, veja, chegou até nós o testemunho de que Gaio era um homem que demonstrou amor aos seus irmãos através da hospitalidade. Isso vem, esse fruto da vida desse homem, chega até nós através da carta, ser a carta de João. Então, ficou como um legado, um exemplo para a Igreja de Cristo. Tá? Então, são essas as considerações sobre o significado do que significa, né? Considerações sobre o que significa ser hospitaleiro. Então, agora está aberto para perguntas. Algum de vocês tem alguma pergunta a fazer? Parece que não. Vamos, então, às nossas aplicações. Então, vamos às aplicações. Primeira coisa que eu quero destacar é como identificar homens hospitaleiros na congregação, pensando aqui na escolha de oficiais. Então, o pastor Tabit, o sobrenome eu sempre tenho medo de falar, mas deve ser alguma coisa como Ania de Willy, né? Então, o pastor Tabit, em sua obra Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, que é um livro da editora Fiel, ele nos oferece algumas sugestões sobre como identificar homens hospitaleiros na congregação para que eles sirvam como presbíteros. Então, vamos olhar o que ele numerou aqui. Primeiro, procure notar aqueles homens que fazem para si mesmos o ministério de cumprimentar todas as pessoas na igreja. Então, uma evidência de que alguém é hospitaleiro é que ele se preocupa com as pessoas. Então, ele dá atenção às pessoas. Normalmente, o hospitaleiro é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele não quer chegar depois que o culto começou, ele tem a alegria de chegar antes, de falar um pouco com o irmão, com o outro, cumprimentar as pessoas, cumprimentar os visitantes, né? Então, ele quer que as pessoas, principalmente os estranhos, né, os visitantes, se sintam bem, se sintam acolhidos. Então, isso é uma evidência de hospitalidade. E olha, meus irmãos, a julgar pelo que eu tenho visto em mais de 20 anos de pastorado, isso parece ser uma coisa tão rara, encontrar alguém que de forma proposital tenha a seguinte resolução: eu chegarei mais cedo, quando eu chegar ao local de culto, antes do culto, eu falarei com todas as pessoas que estão lá, se tiver visitantes, eu darei uma atenção especial. Infelizmente, eu não tenho encontrado muitas pessoas assim. Normalmente, a pessoa já chega em cima do horário, ou quando chega mais cedo, ou fica com uma patota, né, sempre o mesmo grupinho, ou fica num canto e não fala com ninguém. O visitante chega, ninguém nem olha para o visitante. Então, isso é realmente uma dificuldade. É falta de hospitalidade.
E talvez a resposta para isso esteja que nós, como igrejas, não estamos dando atenção devida à escolha de oficiais, esse quesito que eles devem ser hospitaleiros. Então, se fraquejamos aí, mesmo se eles forem hospitaleiros, a igreja pode ter fraquezas, né? Mas se eles não são, se os oficiais não são, muito dificilmente a igreja será. Eles são modelo, então vai ter um reflexo sobre toda a vida da igreja. Segunda questão, note o homem que ajuda aqueles que estão em necessidade. Então, por exemplo, se ele vê que tem uma senhora que tem que ir para um bairro e tem o transporte difícil, ela já está em idade avançada, então ele se prontifica a levar essa pessoa, em ajudar essa pessoa. Então isso mostra um coração de servo, um coração de uma pessoa que é hospitaleira. Então, por exemplo, pode ser que ele vai sair, nem todos foram embora, né, porque nem sempre a pessoa vai conseguir ser o último, mas quando ele sai, ele vai olhar e talvez ver, bom, tem aquela pessoa ali, é caminho da minha casa, ou vou desviar um pouco, mas dá para servir. Então ele vai, olha, irmã, você vai para casa, quer que eu lhe dê uma carona? Então ele procura oportunidades para servir, ele vê alguém em necessidade. Letra C, o terceiro item, né? Tal homem abre o seu lar para outros, então ele recebe pessoas em sua casa para passar uma tarde, para almoçar, para jantar. Então, ele tem alegria, por exemplo, em receber reuniões de oração, de estudo bíblico em sua casa. São questões que devem ser avaliadas. Número 4, o pastor Tabit lembra que as casas não são os únicos lugares para se demonstrar hospitalidade. Então, existem outras formas. Por exemplo, convidar alguém, olha, vamos comer uma pizza. Ou, por exemplo, você sabe que tem uma família na igreja com uma condição um pouco de vida mais difícil, né? Então, talvez eles nunca foram em uma churrascaria dessas com mais variedades, né, e tal. Aí você junta um dinheiro, você fala assim, não, vou juntar um dinheiro para mim, para a família do irmão fulano de tal. Faz o convite, leva as duas famílias, dá essa alegria para aquela outra família que talvez não tem condições, porque vive já com dificuldades. Então isso é um modo, ou você vai fazer uma viagem e você convida para viajar com você está tentando construir relacionamentos. Você recebe, falando agora sobre a casa, pessoas falando sobre necessidade. Você recebe pessoas, por exemplo, que elas moram longe do local de culto, e aí você diz alguma vez, bom, nesse domingo eu vou, pelo menos uma vez por domingo, no mínimo, eu vou ter essa pessoa na minha casa para servir essa pessoa. Ela não precisa, essa família não precisa andar para tão longe para voltar para casa, eles podem vir já prontos, eles almoçam lá em casa, passam a tarde lá em casa, tomam banho lá em casa e vão para o culto novamente. Então, isso são meios de exercer a hospitalidade em casa e fora dela. E número 5, se esse homem aceita convite de outros para a hospitalidade. Então ele é um exemplo tanto em oferecer hospitalidade, quanto em receber essa expressão de amor. Isso mostra também um coração humilde. Então essas 5 questões são as questões que o pastor Tabit dá para procurar nos homens que evidenciem em sua vida que eles são hospitaleiros. Com base nisso, podemos pensar em algumas questões e vamos tratá-las como perguntas. Como podemos demonstrar esse amor tangível à hospitalidade no que diz respeito ao culto? Então, Renan, você tem aí o microfone, você pode responder? A pergunta especificamente é como podemos demonstrar hospitalidade em relação ao culto, pastor? Me desculpe, eu não entendi muito bem. Durante o culto? Não, antes e depois. Ah, tá, bom. Bom, acho que o senhor já falou um pouco sobre isso, né? Levando
sempre que possível, algum visitante, cumprimentando os irmãos que você não viu durante a semana, procurando chegar um pouquinho antes, não tendo pressa para ir embora. Se algum irmão faltou no culto passado, hoje você pergunta para ele, né, se é que você já não fez isso. Girando em torno ali do que o senhor já falou. Se houver um lanche, como ele pode demonstrar? Levando alguma coisa, talvez? Mas não seria também uma dificuldade quando o visitante chega, vamos dizer, tem um jantar, né? Uhum. Aí o visitante chega, ele fica todo sem graça de se aproximar da mesa, como a gente pode ajudar? Chega lá e convida, né? Chega e você tem de ser, nesses casos, né? Você não pode ser muito tímido. Você tem que mostrar confiança pro visitante. Não, você vem comer, sim, todo mundo vai comer, por que não, né? Aí você traz o cara para partilhar ali do lanche também. É isso mesmo. Obrigado, Renan. Vamos para outra pergunta. Como podemos demonstrar esse amor tangível, a hospitalidade, no que diz respeito à comunhão dos santos? Agora vamos ver se o irmão Júlio, não sei se tem o áudio lá. Dá para falar, irmão Júlio? Receber as pessoas, né? Aproximar das pessoas que estão ali visitando, ou mesmo que são irmãos que ficam um pouco mais afastados, né? Se aproximar com amor, com vontade de trazer para perto, né, da gente. Por exemplo, se uma pessoa tem carro, como ela pode demonstrar hospitalidade? Sim, isso aí E graças a Deus, pastor, na igreja que eu sirvo, todos têm essas características muito interessantes, né? Então, sempre estamos levando os irmãos para suas residências, ou trazendo, né, alguns moram na fazenda, trazendo os irmãos para a igreja na cidade. Isso é uma coisa que a gente tem aprendido muito bem com os irmãos da congregação onde eu sou congregado. Tá certo. Obrigado, irmão Júlio. Pode silenciar aí agora, por favor. Então, nessa parte ainda, corroborando aí com as palavras do irmão Júlio, né? Que eu já mencionei também, né? Oferecer o lar para pessoas que moram mais longe, abrir o lar para as necessidades da igreja, por exemplo, estudos, reuniões de oração, e quando vêm pregadores visitantes, né, para dar uma conferência e tal. Muitas vezes, quando eu fui visitar em algum lugar para pregar, para participar de uma conferência, me foi perguntado: você prefere ficar no hotel ou na casa de um irmão? A gente fica às vezes na dúvida, por quê? Porque você não quer realmente ser peso para alguém, né? Mas eu prefiro ficar na casa, porque na casa me permite uma interação, de conhecer alguém, de aprender alguma coisa, então, e também de ajudar de alguma forma. Então, eu acho que é melhor, mais edificante, quando nós podemos desfrutar da hospitalidade do irmão do que simplesmente ficar no hotel, né? Porque o hotel, aí você fica lá sozinho, é totalmente diferente a perspectiva. Eu acho que as vezes que eu fiquei no hotel foram boas, mas eu acho que eu diria que foram melhores as vezes que eu fiquei na casa de alguém. Mais uma questão: de que outras formas nós podemos mostrar este amor? Oferecendo o nosso tempo, né? Oferecer companheirismo, convidar pessoas para sair e aceitar a hospitalidade de outros. Então são formas. Não estou nem perguntando ao Felipe, que o Felipe já chegou um pouco depois, tá, Felipe? Mas essas aí são algumas formas que a gente pode demonstrar esse amor. Oferecer o tempo, oferecer companheirismo, convidar pessoas para sair. Então, por exemplo, às vezes tem um rapaz na igreja, ou uma moça na igreja, cujos pais não são crentes. Aí uma família pode estar
abrigando, né, essa pessoa para apoiar, para ajudar, ou uma pessoa que está começando a ir à igreja, ainda está na catequese, a mesma forma para ajudar o crescimento, o desenvolvimento daquela pessoa. Então, isso deveria ocorrer com muita naturalidade, né? E infelizmente parece que há uma fraqueza muito grande da igreja nos nossos dias no tocante a esse assunto. Tá? Eu luto muito com minha família para exercermos isso. Eu tenho ensinado isso bastante, mas infelizmente não tenho visto com tanta frequência isso. Tá? E em alguns lugares é pior. Tá? Por fim, eu quero dar alguns conselhos. Primeiro, se necessário, estude mais sobre a hospitalidade. Então, é preciso que você esteja biblicamente convencido sobre a hospitalidade para que você exerça a hospitalidade. Então, você pode revisar, né, essa aula, assistindo mais de uma vez, anotando os versículos, olhando na Bíblia, estudando mesmo. Então, ou procurar, no final eu vou oferecer algumas sugestões, apresentar a bibliografia, e lá tem um pouquinho mais de elementos que talvez você queira estudar. Segundo conselho, converse com sua esposa e filhos sobre por que pretende exercer a hospitalidade. Então, isso aqui é basicamente ensine a sua família sobre a hospitalidade. Diga, olha, eu não tenho sido tão hospitaleiro como eu deveria, a Bíblia ensina sobre a hospitalidade, nós vamos mudar aqui em nossa casa a nossa postura e eu quero ensinar a vocês. Então você pode talvez usar alguns textos, assistir esse vídeo com sua família, tem várias opções, mas procure instruir sua família sobre este assunto. Letra C, número 3, né? Converse com sua família sobre como vocês podem exercer a hospitalidade. E aqui você pode ter ideias, ouvir sua esposa, ouvir seus filhos, sobre como a sua família em particular pode exercer a hospitalidade. De que maneiras? Talvez a casa não seja tão grande, então há uma certa limitação, mas você tem outras maneiras de exercer a hospitalidade, então exerça. 4. Implemente gradativamente. Então, não queira fazer uma coisa de uma hora para outra sem pensar, né? Planeje, separe recursos, seja simples. Seja simples, eu quero dizer o quê? Que às vezes há uma ideia seguinte, vamos receber uma família, então só queremos receber a família se a gente tiver condições financeiras enormes, né? Assim, recursos. Então, não precisa de grandes coisas. Claro, você deve oferecer o que você tem de melhor, vimos isso nos exemplos bíblicos, né? Mas se você tem ovo, arroz, feijão e ovo, então convide, assim, se você pode e exercer hospitalidade, não vejo nenhuma dificuldade com isso. A pessoa come o que tem, o que você pode oferecer. Né? Então, devemos não ter aquela coisa, tem que comprar uma mesa nova, tem que comprar uma toalha nova, tem que comprar um novo sofá, tem que comprar não sei o quê, uma geladeira nova e tem que comprar vários tipos de comida e tal. Aí você não vai fazer nunca, né? A não ser que você tenha muitos recursos financeiros. Letra E, letra número 5. Aproveita as oportunidades para exercer a hospitalidade. Então, antes, depois do culto, no lidar com os visitantes, nas oportunidades da comunhão dos santos, vendo pessoas que têm necessidade, servindo essas pessoas, oferecendo sua casa, oferecendo carona, vários meios. Tem uma oportunidade, exerça a hospitalidade. Eu colocaria como número 6, uma que eu não listei aí, mas depois eu lembrei. Né? O Douglas Wilson dá o conselho para não convidar ninguém para sua casa se as coisas não estão bem entre você e sua esposa. Acho que isso também é importante. Você precisa tratar isso antes de receber alguém em sua casa. Então, se você está passando por um momento de turbulência, dificuldade no seu casamento, talvez seja bom esperar um pouco, resolver isso para então exercer a hospitalidade.
mas é bom resolver logo, né? Bom, vamos para a nossa conclusão. Prezados irmãos, a hospitalidade não é algo opcional à vida cristã. O Deus hospitaleiro que nos recebe em sua comunhão por meio de Cristo requer que nós sejamos hospitaleiros. Então, para o homem cristão, hospitalidade não é algo como pescar. Uns gostam e praticam, outros não. Pelo contrário, é uma marca essencial do caráter de um homem espiritualmente maduro. Por isso, por toda a Escritura, ela é encorajada e ela está vinculada a uma vida piedosa, de forma que podemos avaliar a maturidade de um homem por meio de observar se ele é hospitaleiro ou não. Se o homem não é hospitaleiro, devemos lembrar, ele não deveria servir como presbítero na Igreja de Cristo. Agora pense o seguinte, se todos nós fôssemos hospitaleiros, isso mudaria significativamente a forma como nós nos relacionamos com os demais membros da igreja, e isso teria um grande impacto sobre os visitantes e não crentes. O resultado final seria a glória de Deus. E essa aqui é uma das coisas que eu gostaria muito que Deus me conceda a graça de ver de uma maneira mais vívida nas igrejas nas quais eu estou servindo. Realmente, famílias hospitaleiras compartilhando o que tem com outras famílias, pessoas aprendendo e aprendendo a amar, demonstrando amor uns aos outros através da hospitalidade. Eu quero terminar com um exemplo, a história de James. O pastor Tabit fala sobre essa história, sobre o James, no seu livro, lá publicado pela editora Fiel, sobre presbíteros e diáconos. A primeira vez que o pastor Tabit esteve na Igreja Batista de Capitol Hill, lá em Washington, logo que acabou o culto, veio até ele um homem que ele já tinha observado, esse homem, que tinha 6 filhos, vendo os filhos cantarem, a família cantando empolgada, a reverência, o cuidado dessa família, já chamou a atenção. Quando acabou o culto, esse homem veio até ele e se apresentou como sendo o James. E o James, que nunca tinha visto o Tabit, né, disse, olha, eu queria lhe convidar para almoçar na minha casa. E o pastor Tabit é de uma outra região, né, dos Estados Unidos, onde achou estranho aquilo, nunca viu esse homem convidando para almoçar já da primeira vez em que eles se conhecem, se encontram, e generosamente disse, talvez em outra oportunidade e tal, mas isso era um não, né? Porém, quando foi no outro domingo, o pastor Tabit voltou lá, não sei se ele era pastor na época, né? O Tabit voltou lá, e o homem novamente foi até ele e disse, olha, eu quero lhe convidar para almoçar na minha casa. Insistiu para que ele fosse. E apresentou ele já tinha apresentado ele para outras pessoas na igreja na primeira vez e o fez na segunda vez. Então ele ficou muito admirado com a capacidade, a insistência desse homem em oferecer sua casa, em convidar para almoçar e se aproximando dele. E aí ele conta o testemunho que depois de algum tempo, o James foi transferido para outra cidade por conta do seu trabalho. E no dia de sua despedida, após o culto, o pastor, então, sabendo disso, né, perguntou aos irmãos na igreja, irmãos, quantos aqui já receberam a hospitalidade de James e sua família? Fique de pé. E havia cerca de 400 pessoas no culto. E o Tabit disse que 90% delas se levantou. Isso foi um testemunho exemplar que glorifica a Deus. Imagine, 400 pessoas e 90% dessas pessoas levantam, né? Reconhecendo, 300 e poucas pessoas levantando, reconhecendo que aquele homem tinha exercido hospitalidade para com elas, quase toda a igreja. Então, isso é algo que todos, ao olharem para isso, percebem. Isso é a graça de Deus. Isso é um fruto da salvação de Deus na vida desse homem.
Agora eu quero que você imagine uma despedida sua. Você vai morar em outra cidade e aí, após o último culto que você está lá em sua igreja, o pastor comunica a sua viagem, dirige algumas palavras, ou no seu velório, né, se o pastor dissesse assim: por favor, se levantem todos que desfrutaram da hospitalidade desse irmão. Pense um pouco. Vocês que estão me ouvindo ao vivo, vocês que vão assistir esse vídeo posteriormente. Quantas pessoas se levantariam? Pense sobre isso. Como você está glorificando a Cristo através da sua hospitalidade? É isso. Obrigado, irmãos, pela atenção. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Está a bibliografia, os livros que já usamos, né, durante todo esse curso, O Homem Nota 10, Equipando Líderes de Caráter em Casa, na Igreja e na Comunidade, o livro que eu mencionei, do Tabit, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, a editora Fiel, o livro que eu mencionei hoje, Presbíteros Pastoreando o Povo de Deus como Jesus, né, do Jeremiah Heine, uma ênfase dele é esta: presbíteros devem estar com as pessoas para pastoreá-las. E dois outros livros que estão em espanhol. Eu nem estava usando esses livros aqui no curso, porque eu tinha esquecido que eu tenho esses livros. Eles estão no Logos, e fazia alguns meses que eu tinha comprado, não usei logo e aí esqueci que eu comprei, né? Mas eles estavam lá e eu lembrei hoje, que é do Alexander Strauss. Ele é alguém que escreveu vários livros sobre liderança de presbíteros e também livros para diáconos, tá? Então, a respeito desse assunto, temos algo no livro Liderazgo Bíblico de Ancianos e também no livro Liderando com Amor, que aí tem, de uma forma mais específica, tem um capítulo inteiro tratando sobre a hospitalidade como uma evidência desse amor através do qual os presbíteros devem liderar. Então, essa obra é recomendada. Eu acho que tem em espanhol também, tem em inglês e tem em espanhol no Kindle, tá? Então, se você não tem o Logos, você pode adquirir através do Kindle, ok? Então, isso é a nossa bibliografia. Nós vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, graças damos por mais esta aula que o Senhor nos concedeu para que aprendêssemos sobre o tema da hospitalidade. Vemos nisso tudo a Tua bondade, a Tua misericórdia para com as nossas vidas. Percebemos que nós não temos sido hospitaleiros como nós deveríamos ser, e pedimos a Tua misericórdia para que nós venhamos a realmente usar os dons que o Senhor nos deu para servir os nossos irmãos através da hospitalidade. Que o Senhor nos oriente sempre sobre como fazer de um modo que Teu nome seja glorificado e que nós não venhamos a desistir caso haja dificuldades, mas que nós possamos refletir nosso Senhor Jesus Cristo, nossa vida, e que isso aconteça também através da hospitalidade. Que o resultado final seja a glória do Teu nome e que também isso contribua para o bem da Tua igreja. Nós oramos e pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém.